Então, como eu havia dito antes, nós sempre começamos com um pensamento, e hoje eu escolhi um pensamento do Neil Donald Walsh, autor do livro Conversando com Deus. Quem ainda não teve a oportunidade de ler o livro, leia, e também assista o filme. Existe o filme, eu acho que deve ter disponível inclusive no YouTube. Aproveitem, assistam, porque o filme tem uma mensagem divina mesmo, maravilhosa. E ele diz o seguinte: o conselho que posso dar para todos, especialmente para os jovens, é o seguinte: use o coração. Esqueça a mente. A mente se limita a envolvê-lo em sua história, em sua imaginação e em sua ideia pessoal, geralmente a pior que tem na ocasião. Já o coração sempre sabe a verdade. O coração nunca o deixa errar. Ouça-o e certamente não errará. E essa reflexão nos faz pensar, né, qual é a verdade que habita o seu coração. Qual é a verdade que está no seu coração? Não fala a verdade que você acredita, porque às vezes aquilo que você acredita está ligado ao seu sistema de crenças e está ligado ao que o seu ego lhe condicionou a acreditar. Mas aí você para e reflete. O convite dessa aula, especialmente, né, o convite dessa aula de hoje, é que você pare e reflita sobre a verdade do seu coração. Será que você já tocou? Será que você já ouviu e percebeu que ela calou em você? Existem vários autores hoje em dia falando sobre essa verdade do coração. E a gente muitas vezes não atenta para isso. E esse conhecimento sobre algo oculto no coração, uma inteligência superior, sempre esteve nos rondando, mas a gente levou para o lado do romantismo, a gente levou para o lado até do lúdico, mas não para o lado metafísico, não para o lado filosófico, não para o lado realmente da vida, da vivência, da experiência. E a aula de hoje é um convite a essa experiência. E eu espero sinceramente que você esteja de coração completamente aberto hoje. O poder oculto do coração, né? O que é isso? O coração, muito além do que você possa imaginar. A gente aprendeu, né, que o coração não passa de um músculo que bombeia sangue pelo nosso corpo. Só que existem pistas de que nós temos um coração que é, na verdade, toda a razão espiritual de nós sermos, né? Uma verdadeira ponte de acesso direto e sem rodeios, sem bloqueios com a inteligência superior. E quando eu falo isso, você pode pensar, nossa, que loucura, né? De onde que ela tirou isso? Existe um instituto nos Estados Unidos chamado HeartMath, que faz pesquisas nesse campo eletromagnético, nessa inteligência superior do coração há mais de 20 anos. E os resultados das pesquisas deles são impressionantes, que hoje a física quântica explica. Antes não havia, né? Tanto que eles não recebiam muito apoio para suas pesquisas, mas hoje eles recebem. E é fantástico conhecer esse trabalho. E o que eu quero dizer a você é que eu não conheci o trabalho do Instituto e eu recebi muito até o que vai ser compartilhado aqui com vocês, eu sempre recebi através de intuição, prática meditativa, pegando textos antigos de metafísicos, de filósofos, de estudiosos da antiguidade, que traziam esse conhecimento, mas romantizavam. A gente foi condicionada a romantizar ou só anatomizar a questão de coração. Aquilo que não era explicado, isso é romance, é imaginativo. E aquilo que dizia respeito à questão física do órgão, também era, vamos assim, tratada dessa forma mais seca, mais fria. O fato é que nós originamos no ventre da nossa mãe a partir das células do coração. Elas são as primeiras a serem realizadas, né?
serem formadas, realizadas, a serem formadas. Elas são as primeiras. E é impressionante que já naquele momento ela já começa a gerar um campo eletromagnético, ainda, né, em estado de formação, mas ela acontece, ela está acontecendo. E a gente vai ouvindo várias assim, histórias sobre conhecimentos a respeito do coração. A gente fala que a sua mente pode conhecer, mas o seu coração sabe. E se o seu coração sabe, você não tem mais que buscar em lugar nenhum. Se você aprender essa ponte de comunicação com o seu coração, você não tem mais que ficar buscando nada fora de você. E sabe o que eu vou dizer para você agora? É que não tem quase ninguém, tá? Não tem quase ninguém que ensine a você a ficar, a desvendar, a estar nesse estado natural de comunicação com essa inteligência superior que habita o seu coração. São pouquíssimos, eu não conheço nenhum de verdade. Hoje eu tenho lá como referência o Instituto, tem alguns autores, né, que eu pesquiso, quando eu comecei a receber as informações, eu fui em busca, né, as informações de forma intuída, eu fui em busca de alguém que tivesse escrito, falado alguma coisa. E encontrei pouquíssimo material. Hoje você até tem mais acesso a pessoas que falam sobre o assunto, mas são poucos os que verdadeiramente ensinam de forma prática a você abrir esse canal de comunicação 100% intuitiva e eu diria 100% certeira. Ele realmente não é. Né? No início da nossa aula, a frase do Neil dizendo que, né, o coração sabe, que não erra, é bem isso mesmo, está coberto de razão. Porque o coração é onde nós conseguimos ouvir a voz do divino. O divino não fala com o ego, ele fala com essa inteligência suprema do coração. Você vai entender um pouquinho mais sobre isso no decorrer da nossa aula. Uma das frases do Cristo, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois estes verão a Deus. A gente sempre levou isso como algo romanceado, só religioso, uma frase poética. Mas o que é ser puro de coração? É você olhar, tá? Eu vou falar da forma como eu hoje vejo e ensino aos meus alunos. Ser puro de coração é olhar todos os sentimentos, todos, apenas como sentimentos, nem bons, nem ruins. Sentimentos que fazem parte do que você é. Onde você se liberta da questão da resistência e você entra no campo da liberdade. E quando você entra no campo da liberdade, sabendo lidar com os seus sentimentos, você tem condições de ver Deus. O que é ver Deus, né? Ouvir, intuir, criar. E isso só é possível quando seu coração está puro. Não é porque você se libertou de ressentimentos, de medos, de crenças. Não. Você conseguiu alcançar um patamar de inteligência pessoal através dessa inteligência dos sentimentos, através desse conhecimento, através do seu coração. Então, seu coração ele já não se abala tanto, já não dramatiza, não entra no jogo da mente de dramatizar, de criar labirintos para te manter preso. Na verdade, o seu coração ele trabalha pela sua libertação e o ego trabalha pela sua prisão. Ele quer te manter preso num labirinto. E ele escolhe os sentimentos mais doloridos, medo, tristeza, raiva, para te manter num joguinho. E a gente entra nesse jogo e não percebe. Quando a gente vem para o campo do coração, você consegue perceber que raiva, medo, tristeza são só sentimentos que fazem parte de você, mas não são você, não são a sua essência.
E aí eu vou pedir para você fazer um teste agora. Se você lembra de alguma situação que está com raiva, em que está triste, em que está um pouco decepcionado, eu quero que você ponha o seu dedo, né, na sua testa, e que você lembre da situação. E tenta perceber o sentimento, né? Perceber o sentimento com a sua mente, com a sua cabeça. Você lembra da situação que te entristeceu e você traz essa situação para cá, para a sua cabeça. E agora eu quero que você desça a sua mão, o seu dedo para a região do seu coração, como se você estivesse trazendo esse sentimento para o seu coração. E aí eu quero que você perceba qual é o peso do sentimento na sua cabeça e do sentimento que está no seu coração. Veja se não há uma diferença, veja se não está mais leve. Você começa a ver que os sentimentos vivenciados de forma inteligente no seu coração, eles não pesam. E é esse estado de bem-aventurança, de liberdade, de graça, que essa inteligência do coração despertada é capaz de promover na sua vida todos os dias, desde que você seja treinado para isso. Se alguém tiver percebido a diferença, pode escrever no chat, depois eu respondo aqui. Então, para muito além de um simples órgão que bate e que bombeia o sangue pelo corpo, existe um sistema nervoso muito mais complexo do sistema cerebral, que está no coração, que a medicina ainda não tem conhecimento profundo. Só para você ter uma ideia, o campo eletromagnético do coração é 6.000 vezes maior, 5 a 6.000 vezes maior que o do cérebro. Tudo em você, todo o teu campo de energia em torno de você, existe, vibra por conta do seu coração. Isso é muito sério. E aí quando você desperta essa inteligência, essa sabedoria, é um empoderamento pessoal pro resto da vida. É algo inimaginável. Então o coração, né, a visão comum, que é a coisa de apenas um órgão, é a coisa científica, né? Ah, meu coração está doendo, a gente fala, quando vai falar de tristeza, de dores, a gente fala que o coração dói, que está fechado, que está apertado, que está pesado, mas tudo isso são os pensamentos, são os sentimentos condicionados pelo seu ego, pela mente. Quando você está bem, você sente essa liberdade. Então, a visão comum é de que o coração, ele não sente. Mas quando você fala de você, para onde você aponta? Você não aponta para sua testa, você aponta para o seu coração. Por que você faz isso? Né? Tem algum porquê. Então pensa, por que você aponta para o seu coração quando você vai falar eu? Você vai se apontar. Por que você aponta para o seu coração? Nós estamos falando da parte mais importante. A nível físico, sim, que ninguém fica sem coração, e da parte espiritual também, energética e espiritual. E o coração na visão transcendente. O coração é a ponte, é a chave, é o portal. Se a palavra exata é essa, o coração é o portal de comunicação com o sutil na sua vida, com o divino, com a espiritualidade em você, com o que há de melhor em termos de ser humano. O coração é o portal de comunicação. Tá? É por onde você entra e onde você sai livremente, tá? Num diálogo direto com a fonte divina que habita você. Então, o coração, esse é o desenho exato, né, do campo eletromagnético que é criado, né, que o coração tem em torno de si, é muito maior que o do cérebro, obviamente, e curiosamente, esse campo, esse formato desse campo eletromagnético é idêntico ao campo eletromagnético de vários planetas e principalmente do nosso. O campo eletromagnético da Terra tem exatamente o mesmo formato.
E é o mesmo formato de algumas estrelas, né? Quando estão ali no processo de expansão delas, né? Explosão e tal. Não é uma coisa à toa, não é por acaso, tem alguma razão. Né? E esse campo eletromagnético, ele tem um sistema de comunicação quântico perfeito, é o perfeito sistema de comunicação sem sinais. Por isso, quando um filho passa mal em algum lugar do planeta, a mãe, ela sente alguma coisa nela, sabe que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Como que isso se dá? Porque o campo eletromagnético dela já recebeu a informação do campo eletromagnético do filho. E a mente ainda não recebeu nenhuma informação do fato em si, do que aconteceu. O filho não ligou, o filho não fez, mas o coração dessa mãe sabe. E às vezes isso acontece mesmo com o filho, né? Se aconteceu alguma coisa com a mãe, o filho sabe. E a gente também sente quando a gente está conectado a pessoas muito queridas, a gente sente quando algo não está bem com essa pessoa. A gente sente o que avisa, o que é essa intuição que vai além das fronteiras físicas? É o coração. Os cientistas, eles chegaram, eles têm equipamentos, mediram, chegaram lá 6.000 vezes maior que o cérebro, mas eu digo que é infinito, porque o sistema é quântico. E a gente pode se conectar, sim, inclusive em informações dimensionais, que aí é outro departamento, a gente, né, não vai desfocar, não vai aprofundar nisso para não confundir. Mas o que você precisa entender que essa bombinha que está aí pulsando no seu peito é, na verdade, o seu maior tesouro. É o maior de todos os tesouros que você carrega desde a hora que você foi concebido no ventre da sua mãe. E quando você começar a prestar atenção nisso, você vai perceber que algumas coisas começam a mudar. Principalmente no campo dos sentimentos. Porque você passa a vivenciar os sentimentos sem a dramatização. Porque o ego, ele precisa dramatizar para manter controle sobre você. As coisas não saíram do jeito que eu queria. Você fica irado, fica com raiva, fica insatisfeito, e aí fica mais aborrecido. Isso gera uma frequência energética muito ruim. E às vezes você nem sabe, mas às vezes aquela oportunidade que não se concretizou, porque não era mesmo para você, não era tão boa assim. E às vezes você só vai ver isso há um tempão depois, né? Muito tempo depois. E na verdade, não era para ser, mas você estressou seu sistema, você se aborreceu, você se desalinhou, você criou uma memória, tá, nesse campo eletromagnético e condicionou o seu sistema a reagir da mesma maneira, com alguns agravantes, com o tempo, né, diante de situações frustrantes. Quando, se você soubesse apenas o que fazer com seus sentimentos, trabalhando nessa inteligência do seu coração, você lidaria com a situação da melhor forma possível. Sem estresse, com muita sabedoria e intuição. Porque aquilo que você precisa vem a você. Vem à sua mente. É claro, viver em constante estado de coerência cardíaca está em alinhamento perfeito. A sua mente consegue cumprir a finalidade dela, que é ser um instrumento. A gente faz o contrário, né? A gente acha que tudo no nosso corpo, na nossa vida, a mente é que dá o comando, né? Na verdade, quem tem que dar o comando é o coração. Essa inteligência superior do coração. E a mente, ela deve servir como uma executora, como aquela que executa as ordens superiores do coração, não o inverso. Né? Não o inverso. Então, vamos dar sequência. O coração é um estado de coerência. O que é esse estado de coerência? O estado de coerência é um estado de total harmonia entre coração e mente. Ou seja, você percebeu que o seu coração tem a inteligência, o dono da grande inteligência, e é do seu coração que você espera vir os sinais, as informações,
as intuições, os insights. E a sua mente executa esse conhecimento no seu dia a dia. Simplesmente executa. É como se você tivesse uma ideia, veio para você um sonho, veio para você através de um sentimento, assim, uma sensação de bem-estar, e aí vem a ideia. E ali a mente vai começar a pegar os elementos para dar forma àquela ideia. Então a mente é a nossa executora, é o nosso instrumento. Não é a dona do pedaço. Porque, veja bem, o seu ego ele é guiado pelos 5 sentidos. A gente já viu isso em outras aulas aqui do Caminhando. O ego ele é guiado pelos 5 sentidos, certo? O que ele sabe dos outros sentidos, daquilo que não é percebido pelos 5 sentidos? E olha que tem muita coisa que a gente não percebe com os 5 sentidos. E o coração, ele sabe. Quando você está em perfeito estado de coerência, ele sabe. Quando você se habitua a ouvir o seu coração, essa conversa fica natural, como se você estivesse conversando com um amigo. E você vive em real estado de coerência, em estado de harmonia com o seu coração e a sua mente. Você fica mais alerta, você fica mais vitalizado, você tem boas ideias, você aprende a lidar com as suas emoções sem aquele drama todo que o ego fazia antes, né? Você aprende a lidar com isso. Você aprende a lidar com as pessoas de uma forma diferente, entendendo as emoções, os sentimentos e as dificuldades delas. Você entra num estado, vamos dizer assim, completamente diferente do que você vivenciou até agora. É uma outra dimensão, né? É uma outra dimensão, uma dimensão mais elevada, realmente. Coração e a lei da atração. A gente sabe que a lei da atração, ela responde exatamente ao teor dos seus sentimentos. E aí, se você só está habituado a experimentar os sentimentos condicionados pelo ego, raiva, medo, medos baratas, atrai baratas para você. Né? Raiva de pessoas que estão sendo desonestas com você, vai atrair mais e mais situações assim. Porque o teu ego condicionou você a esses sentimentos, como se fosse um padrão para você. E a lei da atração, ela sempre vai responder ao seu coração. E tem uma frase eu acho que é o Walter Wallace, se eu não estiver enganada, e ele diz assim, entre a mente e o coração, é sempre entre os sentimentos e os pensamentos, quem vence sempre são os sentimentos. Ele explicando sobre a lei da atração, ele fala isso. Então, a lei da atração, ela responde sempre ao sentimento. Você pode conhecer o teor de todos os autores do planeta sobre a lei da atração. Você pode saber tudo que você quiser com a sua mente. Se você não sente isso que você estudou, tá? Se você não consegue entrar nesse alinhamento de sentimentos, nada é feito. Você não vai atrair o que você deseja. Você vai continuar atraindo o que está no seu coração. Se tem rancor, você vai atrair situações para ter mais rancor. Se tem medos, você vai atrair mais situações para ficar com medo. Então, o segredo da lei da atração é aprender a trabalhar com a inteligência do coração. Dá muito trabalho, Alessandra? Não e sim, porque tudo exige treinamento. Você vai pegar o conhecimento e você vai começar a treinar e a praticar. Isso é essencial. A lei da atração, ela acontece independente de você acreditar, entender ou não. Sendo que ela sempre vai responder aos seus sentimentos. Se você é uma pessoa raivosa, dependendo do que você tem raiva, é exatamente aquilo que você vai atrair. Se você já é uma pessoa mais amorosa, mais amigável, você vai estar sempre atraindo pessoas no mesmo padrão energético por conta dos seus sentimentos. É simples assim. Só que as pessoas não aprendem a lidar com os seus sentimentos, não aprendem a lidar com essa inteligência que habita o próprio coração. E isso é uma chave, isso é um ponto onde você pode começar a pensar em mudar alguma coisa na sua vida. Não deixe que o barulho da opinião alheia cale sua voz interior. E, mais importante,
tenha a coragem de seguir seu coração e sua intuição. É uma frase de Steve Jobs. Faz a gente pensar, né? Então, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Não deixe que a opinião alheia, porque quem se importa com a opinião alheia? O ego, né? Tira ele da zona de conforto, o ego se preocupa muito com isso. E se você segue o seu coração, tudo vai dar certo. É a dica aí do nosso Steve Jobs. Eu te agradeço infinitamente por estar aqui comigo.